Então, por isso, hoje, o Senhor vai nos levar para uma reflexão mais profunda sobre a culpa que nós temos, mas que foi tratada em Cristo Jesus. O salmista Davi, o rei Davi, a maior parte de vocês conhece bastante, ele escreveu alguns salmos, são chamados penitenciais. O que é um penitente? O que é uma penitência? O penitente é aquele que paga por sua transgressão. Penitente paga pelo seu erro. O penitente paga pelos seus pecados. Penitente, você já ouviu o termo penitenciária? O que é uma penitenciária? É um lugar onde estão apenados aqueles que devem pagar pelos seus erros, pagar pelos seus crimes. Nós temos um penitenciário aqui diferente, que é o pastor Marcos Ritt, é o nosso missionário lá dentro da penitenciária. A penitenciária é um lugar de penitentes, de pessoas que estão pagando por seus crimes, estão pagando por seus erros, pagando pelos seus pecados. Pois bem, pastor, o que isso tem a ver com a ceia? Tem tudo, sabe por quê? Porque não é só na penitenciária que há penitenciários e apenados. Há pessoas que estão livres nas ruas, mas estão em masmorras, estão em cárceres. Por quê? Estão presos pelo erro do passado, pelo pecado não confessado, estão presos por situações das quais não conseguem se livrar. E já que nós temos que participar da ceia do Senhor, nós vamos clamar que você e eu examinemos a nossa vida e a oportunidade de irmos à mesa do Senhor. Por quê? Porque diferentemente do penitenciário, que ele próprio tem que pagar pela sua pena, nós já temos alguém que pagou a pena em nosso lugar, o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É isso, é essa vantagem de você conhecer o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, porque o seu pecado, o meu pecado estão pagos. Eu não posso ir à penitenciária e dizer, olha, eu queria pagar a pena no lugar dele, nem você dizer, olha, eu queria ficar no lugar dela. Não, o apenado vai pagar pela sua conduta. Cada um paga pelos seus erros, mas aqui na ceia do Senhor nós temos um que pagou pelos erros, pelo pecado de todos nós. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diga glória a Deus. Agora, por que nós estamos fazendo isso? Para entrar no Salmo 51 e vermos ali uma grande luta que Davi teve. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, mas não é chamado perfeito. Ele teve muitos acertos, mas teve alguns problemas muito sérios, erros gravíssimos de conduta. Ele foi um homem adúltero. Ele traiu a confiança da sua família, da família de um dos seus servos, e dormiu com a esposa dele. E depois, para encobrir o seu erro, o seu pecado, porque aquela mulher engravidou, ele tentou arrumar as coisas, e não conseguindo, ele tramou, ele executou por ordem própria a morte daquele homem que era um soldado do seu reino. Quantos conhecem a história de Davi, que fala do seu adultério com Batsaba, e que sabem da morte de Urias? Quem? Vocês já conhecem esse assunto? Levante a mão. Amém. Quem não conhece, não tem problema não conhecer, só para eu ter noção se eu explico um pouco mais ou um pouco menos. Quem não sabe ou não se lembra dessa história, levante a mão. Poucas pessoas, mas rapidamente é o seguinte: o Davi era rei, e no tempo em que os reis saem para a guerra, presta atenção, ele não saiu. Olha só, no tempo em que os reis saem para a guerra, ele não saiu. Aprenda aí, estamos numa guerra espiritual e não podemos deixar de ir a essa guerra. E ele estava lá no palácio, andando, e de lá ele viu uma mulher tomando banho. O homem gosta de ver, a mulher gosta de ser vista. E ele se engraçou, mandou chamá-la. Conclusão, dormiu com ela. Talvez as pessoas não tenham sabido, ele não saiu espalhando, não soltou em rede, né? Não anunciou em nenhum jornal que ele havia traído a confiança do Senhor, a confiança da sua família, a confiança de outrem. Mas acontece que daí a algum tempo a mulher apareceu grávida, e ela mandou falar, olha, estou grávida, ou seja, sujou.
aquilo que era só nosso, aquilo que era íntimo, os deleites, o nosso prazer na cama, agora redundou num problema: estou grávida. E Davi então agora, segundo o que a Bíblia diz, de um pecado passa a outro. Por quê? Amós diz: quem planta vento colhe tempestade. E um erro leva a outro, um abismo chama outro abismo. E agora ele é rei, ele é poeta, ele é conhecido como homem de Deus. E o que ele vai fazer com a situação? Encobrir. Aí está um outro problema: encobrir pecados. Cuidado nas suas lutas, e eu nas minhas lutas, para não encobrir os nossos pecados. Deus abençoa quem confessa e abandona o seu pecado, mas quem não confessa jamais alcançará misericórdia. E ele partiu pelo caminho que aos seus olhos parecia melhor. Vamos limpar, vamos encobrir o pecado. Como? Ela está grávida. Vamos dar um dia de folga para o marido dela, que está lá na guerra. Manda chamar. Vem cá, como é que estão as coisas lá? A luta está grave. Meu amigo, obrigado pelas notícias. Agora vai para casa e tem um tempo precioso com a sua mulher. Porque ele esperava o quê? Que aquele homem fosse se deitar com a sua mulher e aquela gravidez ficasse coberta. Por quê? Porque ela esteve com o marido dela. Mas aquele cara é um cara sincero. E eu falei assim: imagina, Senhor, obrigado pela sua bondade, mas nosso exército está em guerra. Homens de valor, homens de honra estão lá no fronte. Eu jamais vou desonrar a eles e ao Senhor, indo para a cama, para uma noite de intimidade com a minha esposa. De jeito nenhum, não foi. Diante disso, o Davi ficou preocupado. O primeiro plano falhou. O segundo: vamos fazer um banquete, vou dar umas a mais para ele aqui, ele vai sair meio tonto, vai chegar, vai dormir com a mulher. Se fez ou não fez, tanto faz, o pecado está coberto. Não funcionou. O sujeito dormiu na escadaria lá da guarda. Por quê? Mesmo bêbado, ele tinha mais temor a Deus naquele momento do que o próprio Davi. E por último, o Davi, vendo que aquilo não tinha surtido efeito, chama-o e vai devolvê-lo à guerra. Só que manda um bilhete. Olha a gravidade disso. Um bilhete com selo do rei, fechado, lacrado. Lá dentro está dizendo para o capitão daquele homem, Urias, o seguinte: coloque Urias lá no fronte da batalha, porque eu quero que ele morra. Imagina outro pecado. A trama por um crime premeditado e a indução a erro do capitão, que não tinha nada a ver com a história. Agora vai julgar o peso da palavra real contra um homem inocente que está lutando pelo seu país. Pois bem, o que aconteceu? Urias foi ferido e morreu na batalha. Essa foi a saga de Davi. Ele pecou porque quando devia ir à guerra não foi, quando devia estar atento não esteve, dormiu com a mulher do outro, a mulher engravidou, ele tentou mentir, tentou enganar e não conseguiu, e agora levou aquele sujeito à morte. Mas a sua trama não parou aí. Por quê? A mulher está grávida, a criança vai aparecer. Então o que ele fez? Vou me casar com ela. É um jeito de cobrir as coisas. E irmãos, tudo isso tem a ver com a ceia do Senhor, porque nós podemos não estar com o mesmo pecado de Davi, mas com a mesma atitude de coração, afrontarmos o Senhor e não levarmos em consideração que Deus sabe todas as coisas e nos chamou para uma vida de santidade, uma vida de íntima comunhão com o Senhor. E quando somos chamados para participar da ceia, precisamos comparecer diante da ceia limpos, discernindo o sacrifício do Senhor e o valor do corpo do Senhor para nós. O Davi foi confrontado pelo profeta Natã, e para encurtar a história, Natã contou a ele uma parábola de um homem que possuía muitas ovelhas, e quando recebeu um amigo em casa, ao invés de pegar de muitas das suas ovelhas para fazer um churrasco, pegou a única ovelha de um homem que tinha só uma ovelha, e ela era tão querida para ele, que ele até dormia com ela. Ela ficava nos aposentos, não era uma ovelhinha que ficava no curral. Aquele homem só tinha uma ovelhinha e dormia no seu aposento. E ele pegou, aquele homem rico, quando recebeu um amigo, ao invés de pegar uma das suas ovelhas, pegou a daquele homem. E aí o rei bradou com fúria: esse homem é digno de morte. Esse homem é digno de morrer pelo que ele fez. Tendo tudo, vai pegar a única de quem não tem nada. Ele é digno de morte. E o profeta disse: em nome do Senhor, esse homem é você. Esse homem é você.
Você tinha o reino, você tinha tudo, mas você tomou o que não lhe pertencia, aquilo que era da intimidade de outro homem. E ele, diante disso, ele disse: eu pequei. Chega de enganar, chega de escapar, chega de fingir, chega de esquematizar. Eu pequei. E essa atitude é a atitude mais certa que qualquer pessoa deve tomar. Qualquer um de nós deve fugir dos escapismos, das explicações, das justificativas, da hipocrisia, dizer: eu pequei. E quando ele disse eu pequei, o coração dele foi abençoado pelo Senhor, e o profeta lhe deu o veredito divino. Deus vê sinceridade no seu coração e te perdoa, mas haverá consequências. E a história daí para frente você vê, tem consequências, mas o pecado dele foi perdoado. É esse Davi que no Salmo 51 relata como está o coração dele nessa hora, diante do seu pecado. Vou pedir que você fique em pé e nós vamos ler o texto bíblico agora, Salmo 51, exatamente você situado, como estava o coração. A Viviane pode ficar sentadinha, que ela não está sozinha, está com o bebezinho, pode ficar sentadinha. Então, como é que está o coração de Davi ao ser descoberto, ao ser agora confrontado pelo Senhor? Ele escreve esse salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, através do teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que eu sou pecador desde que nasci, não é de hoje. Sim, desde me concebeu a minha mãe, eu sou pecador. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Aleluias. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde, Senhor, o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, plural. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto, estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores como eu, para que os pecadores se voltem para ti, como eu preciso voltar para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, enche a minha boca, para que ela anuncie o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios incultos, nem te agrada em sacrifícios queimados, as ovelhas totalmente queimadas, senão eu os traria para o Senhor. Não é isso que te agrada. Os sacrifícios que te agradam, que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não... Para aí, vamos ler tudo outra vez isso aí. Leamos juntos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião, a nação, prosperar. Ergue os muros da nossa cidade, de Jerusalém. Então, aí sim, te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ainda em pé, feche seus olhos. Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Esta palavra é muito linda, muito rica, muito poderosa. Ela confronta a mim e confronta os meus irmãos. E nós não queremos
abrir mão de entender o que lhe agrada. Não é o culto, não são os dízimos, não são os nossos dons e talentos colocados no teu altar. Senhor, não é pelo trabalho de evangelizar, trazer pessoas a Cristo. Não é isso que te agrada. O que te agrada é um coração quebrantado, um coração contrito, que gerarão estas atitudes. Ajuda-nos, Senhor, a receber da tua boca, do teu coração, provisão para nós, e que haja arrependimento em mim e nos meus irmãos para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Pode assentar, diga assim: fala Deus. Irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor, mas antes vamos entender o que é que agrada a Deus. É um coração contrito, é um coração macio, é um coração obediente, é um coração rendido, é um coração que se volta para o Senhor. Amém, meus irmãos? É esse o coração que Deus quer. Alguém pode pregar aqui maravilhosamente, alguém pode cantar maravilhosamente, alguém pode dizimar o maior dízimo, dar a maior oferta, alguém pode fazer uma ação que abençoa toda a cidade. Tudo isso é bom e será uma bênção se antes for precedido de um coração quebrantado diante de Deus, que reconhece quem é Deus, a sua santidade, a sua exclusividade. Não foi Deus quem ordenou os sacrifícios? Foi. Não é Deus quem ordenou os cultos? Foi. Mas os cultos devem proceder de um coração quebrantado e de um espírito reto. Não dá para fazer sem ser. Se você se lembra, desde a criação, 2 irmãos lá no jardim do Éden, Abel e Caim. Abel trouxe o melhor dos seus animais, o melhor dos seus animais, para oferecê-lo ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra, mas a Bíblia reflete e revela que Abel e o seu culto foram aceitos pelo Senhor, mas Caim foi reprovado e com ele o seu culto foi reprovado. Primeiro é o ser, depois é o fazer. Tudo o que fizermos será nada sem amor genuíno ao Senhor. É hora de nos voltarmos ao quebrantamento, ao arrependimento, à transformação da nossa mente e coração primeiro, para depois as nossas atitudes serem aprovadas pelo Senhor. Quero destacar aqui 4 atitudes que o nosso amigo Davi teve, que pode nos ajudar. Versículos 1 e 2, petição. Peça a Deus, peça o que é que Davi está pedindo ao Senhor. Versículos 1 e 2 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Misericórdia significa miserável coração. Deus tem misericórdia. Deus tem um miserável no seu coração, e o nome dele é Gilson. Eu sou filho da misericórdia do Senhor. Então ele pede: Senhor, tem misericórdia de mim por causa do teu amor. E a Bíblia diz que o amor de Deus é um amor leal, é um amor fiel, é um amor incontestável e mais do que provado. Deus enviou seu Filho ao mundo para pagar pelo meu pecado. Eu errei, eu transgredi, eu pequei, e Ele, por amor, me deu seu Filho. Então Ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim através do seu amor. Apaga as minhas transgressões através da tua compaixão. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Petição. Meus irmãos, estamos aqui num lugar de petição. Não é pedição, é petição. É aquilo que nos coloca diante daquele que é amoroso, gracioso, compassivo, fiel, eterno, e pode
ouvir a nossa petição e pode corresponder. Pastor Justo não pode corresponder aos seus anseios, jamais poderá. Seu líder, supervisor, coordenador, nenhum deles conseguirá fazer jus às suas necessidades. A sua petição tem que ser feita a Deus. Aqui, meus irmãos, vimos juntos pedir a Deus misericórdia por nossos pecados. Temos dois conceitos na Bíblia. Um é favor, um é graça. Cantamos. Outro é misericórdia. O que é a graça? Graça é um favor imerecido. Eu não mereço e recebo de graça. Por exemplo, eu e você vamos estar no céu, sim ou não? Quem vai estar no céu, levante a mão. Glórias a Deus. Não merecemos. Ninguém merece. Mas o sangue de Cristo nos coloca lá no céu. Isso é graça, favor que não merecemos. E ganhamos a misericórdia. O que é a misericórdia? É Deus suspender o quê? O juízo que nós merecemos. Eu fiz, eu pequei, devia ir para o inferno. Então, a misericórdia de Deus suprime o juízo que eu mereço receber. Sabe onde eu mereço ir? Mereço ir para o inferno. Mas Jesus suprime por sua misericórdia o juízo que estava sobre mim, foi lançado sobre Jesus. Quem passou por essa experiência, levanta a mão e diga: glória a Deus! Amém. Você tem graça, você tem misericórdia. E a mesa do Senhor vimos pedir: Senhor, eu pequei, não era para eu ter pecado. O pecado, pecar significa errar o alvo. Transgredir significa rebelião. Eu me rebelei contra ti, eu me levantei contra o Senhor, assim como o diabo fez, eu também fiz. Eu me levantei contra ti em desobediência. Deus, eu estou reconhecendo o meu pecado. E ele diz: o pecado é todo meu. Eu não pequei porque a minha mulher fez assim comigo, eu não pequei porque os outros me levaram na lábia. Não, o meu pecado é o meu pecado. Meus irmãos, para virmos à mesa do Senhor, eu tenho que assumir o meu pecado, e você assume o seu pecado. Amém, meus irmãos? Pecado não é problema de temperamento. Ah, eu fui criado assim, é a minha formação. Sai. Não, é o meu temperamento. Sai. A situação não dava outro jeito. Sai. O meu pecado é o meu pecado. Não chame o seu pecado de má formação, de falta de esclarecimento. Pecado é pecado. Toda vez que eu tentar me esquivar, eu estou me rebelando contra Deus. Além de errar o alvo, estou dizendo: não, o Senhor disse que eu sou pecador, mas eu não sou. Então, esse é um lugar de petição. Vamos à ceia do Senhor em atitude de petição. E Ele diz: lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado. É uma petição por purificação. Não é uma petição para outras coisas menores, mas é para que nós estejamos limpos, lindos, pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, diante do trono, diante da face de Deus. Amém, meus irmãos? O meu maior desejo, como deve ser o seu, é limpeza. Limpeza, santidade, vida limpa, vida aprovada para o Senhor, não para os outros. Vai abençoar os outros, vai inspirar os outros, mas esse não é meu alvo. Eu devo ser imitado, mas esse não é o meu foco. O meu foco é agradar o meu Senhor. Sede santos como vosso Pai Celestial é santo. Sede santos como eu sou santo. Assim nos diz o Senhor lá na carta do apóstolo Pedro. Petição, venha ao Senhor. Não perca essa oportunidade de granjear, de lutar diante de Deus pelo seu pecado. Segundo, confissão, versículos 3 a 6, ele diz: eu reconheço as minhas transgressões. E ele fala do fazer: contra ti somente pequei e fiz fazer o que reprovas. É interessante que o fazer vem antes do ser. Aqui no texto ele fala: eu me portei mal, eu fiz o que era errado, e eu pequei contra ti e contra ti somente. Isso merece uma paradinha. Davi não pecou contra a sua família? Pecou. Não pecou contra a nação? Pecou. Não pecou contra a família de Batseba? Pecou. Por que ele diz agora aqui: eu pequei somente contra ti? É que ele não está querendo dizer que ele não ofendeu os outros, mas é que no centro, no fundo, e o principal foco que ele tem agora é dizer: Senhor,
eu transgredi diante do Senhor, eu pequei contra ti, e os filhotezinhos de pecado apareceram naturalmente. Por quê? Porque primeiro, irmãos, devemos reconhecer que o pecado ofende a Deus e depois as pessoas. O filho pródigo, em Lucas capítulo 15, está lá tentando comer alfarrobas, comida de porcos, e nem isso lhe era permitido, e ele caiu em si. Cair em si é muito importante. Ele caiu em si, se arrependeu e declarou: vou me levantar e vou buscar o meu pai, e quando encontrar o meu pai eu vou dizer o seguinte: pai, pequei contra o céu e perante ti. É isso que o salmista está querendo dizer. Em primeiro lugar, Deus, e depois os outros. Não é que ele não tenha pecado contra os outros, mas é que ele está agora assumindo essa postura de ir a Deus e dizer: Senhor, eu já falei com tanta gente, mas com quem eu não podia falhar de modo algum era o Senhor. O Senhor é santo e me convida à santidade. Irmãos, isso é importante. Por quê? Quando alguém é pego numa falha, ele fala assim: oh, foi mal, agora as coisas vão enrolar para o meu lado. Ué, ele não diz assim: pequei contra o Senhor. Há uma diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é eu me arrepender porque aquilo vai me fazer mal. Mas arrependimento sincero não tem a ver com as consequências que eu vou receber, mas com quem eu feri. Eu feri o Senhor. Deu para você entender? Então ele está dizendo: eu pequei contra o Senhor. Esse foi o pior. Além de errar com as pessoas, com a nação, com as famílias, eu pequei contra ti, diretamente contra o Senhor. E ele disse: esse meu fazer tem uma explicação. Eu sou assim. Então eu não pequei assim, eu sou assim. Isso me é natural, desde o dia em que eu nasci, concebido pela minha mãe. Ele não está dizendo que a mãe cometeu um erro e ele é um filho fora do casamento, por isso ele é uma maldição. Não é isso. Ele está dizendo: desde que minha mãe me teve, desde que eu cheguei a esse lugar, eu sou pecador. Isso explica o comportamento do seu filhinho, da sua filhinha, já viu? Tão lindinho, até um dia que ele pá na sua cara. Você fala: uai, ele nunca aprendeu isso em casa. E você começa a perceber a mentira, a vingança e outras coisas nos pequenininhos. É verdade ou não é, meu irmão? Quem tem criança já passou por isso, levante a mão. É isso que Davi está dizendo. Eu não pequei aleatoriamente, é porque eu fui criado dentro deste quadro. Eu sou pecador desde que eu nasci. Assim como uma doença hereditária. Eu tinha uma pessoa bem conhecida minha, que tinha um ódio terrível do seu pai, porque ela nasceu quase cega, muita dificuldade. Por quê? Por causa de uma doença venérea do pai. O pai contraiu sífilis e ela nasceu quase cega. Então ela tinha muitas dificuldades com seu pai. Por quê? Que culpa tenho eu? Eu fui concebido depois, mas eu peguei essa praga, essa maldição, essa enfermidade me prejudicou. O pecado é uma sífilis fortíssima do ponto de vista espiritual. Nós nascemos em pecado, e assim nós nos comportamos de modo pecaminoso. É isso que ele está dizendo. É verdade, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e não é só porque eu fiz, é pelo que eu sou pecador, eu dependo da misericórdia de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus, não é porque eu cometa pecados, é porque eu sou pecador. Porque você sabe, alguém pergunta: você peca porque é pecador, ou é pecador porque peca? O que você acha? Você peca porque é pecador, ou é pecador porque peca? Vou dizer de novo: você peca porque é pecador, ou é pecador porque peca? O texto está respondendo: eu nasci em pecado, eu nasci pecador, por isso eu peco. O gato não late, o gato mia, é da natureza dele. Ele não faz nada diferente, ele faz aquilo que é da natureza dele. E o salmista está dizendo: Senhor, além de eu ter feito essas coisas terríveis,
eu sou assim. Cuida de mim porque eu sou assim. Irmãos, quando vamos à mesa do Senhor, a gente tem que vir com essa convicção: Senhor, eu piso na bola porque eu sou pecador. O Senhor me libertou, o Senhor me perdoou, mas a tua palavra diz que há dentro de mim uma luta entre fazer o que o Senhor aprova e o que o Senhor reprova. E Romanos capítulo 7 explica: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu pratico. Que miserável homem que eu sou, quem me livrará dessa situação? E o texto responde: graças a Deus por Jesus Cristo. Diga aleluia! Graças a Deus por Jesus Cristo. É por isso que para eu fazer o que é certo, só Jesus Cristo. É por isso que para eu pensar certo, só Jesus Cristo. É por isso que para eu sentir a mim mesmo certo, só Jesus Cristo. É o que nós falamos domingo passado no Tadel: a nossa identidade em Cristo. Mas tem que ficar vigiando e tem que ficar lutando. Ele diz no versículo 6, sei que desejas a verdade no íntimo, ou seja, não é o que eu faço que todo mundo vê, é o que está lá dentro do meu coração, no íntimo. Eu não quero fazer, eu quero ser. Depois, versículo 7 a 14, vem a restauração. Olha os verbos que ele usa para a restauração: purifica-me com hisopo, faz-me ouvir júbilo, esconde o teu rosto de mim, cria em mim um coração puro, renova em mim, dentro de mim, um espírito reto, devolve-me a alegria da salvação, livra-me da culpa dos crimes que eu pratiquei. Então são verbos importantes que mostram a disposição dele de ser restaurado a uma comunhão que ele já teve com o Senhor. Você olha para você e você percebe que você está hoje do modo em que você estava quando creu no Senhor Salvador Jesus? Ou com o passar dos anos, com o passar do tempo, você começou a relaxar, deixa para lá, não é tão grave assim, todo mundo faz, o que é? Irmãos, somos chamados sempre para a renovação, para a restauração, para viver de novo aquilo que Deus preparou para nós. Amém, meus irmãos? É a restauração. Então purifica-me com o hisopo. O hisopo era produzido de uma árvore pequenininha, um arbusto, e como não tinha naquela época, vamos dizer, era um tipo de purificador. Ele fazia uma espécie de um produto, né, um suco, uma coisa assim, uma base que desinfectava, que representava pureza. Desde o Antigo Testamento, se você olhar, você vai perceber nos cultos, nos rituais, lá em Levíticos, o uso do hisopo, que era então uma mistura de coisas que eram detergentes, eram para limpeza, matar vermes, sempre significava pureza, alguma coisa feita para purificar. Os sacerdotes precisavam ser purificados, aqueles que erravam precisavam ser purificados. O hisopo sempre aparece nesse contexto. E foi lá na cruz que, quando Jesus teve sede, lhe deram hisopo, vinagre com hisopo, aquela mistura que absolutamente não foi agradável para o seu paladar. O hisopo tem a ver com purificação, e ele está dizendo: Senhor, me purifica com o hisopo, e me torna mais alvo do que a neve. Quem leu esse salmo na época entendeu as lavadeiras que pegavam os tecidos e limpavam e batiam nas pedras. Algumas lavadeiras do Mato Grosso do Sul talvez passaram por isso. Temos alguém aqui que lavou, ou a mamãe lavou roupa batendo na pedra? Levantou, lá no rio, né? Passa sabão e bate na pedra, bate na pedra. É essa figura que Davi está mencionando. Senhor, me trata com hisopo e me bate na pedra, me torna mais branco do que a neve. Que coisa linda. No Brasil não tem neve, mas todo mundo sabe que a neve é muito branquinha. É assim que Deus nos quer, limpos, muito alvos, assim como é a neve. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu espírito. O que está na mente de Davi quando ele fala: não retires de mim o seu espírito? Para nós é uma coisa, pode ser uma frase no poema, não é? Mas não é. Davi foi rei no lugar de quem? Saul. E o Espírito de Deus foi retirado de Saul quando Saul pecou contra o Senhor, ato de desobediência comparado à feitiçaria.
ele desobedeceu o Senhor, foi condenado pelo Senhor através do profeta Samuel, e o texto nos diz que em seu lugar o Senhor disse: ô Samuel, ô profeta, por que você está com dozinha do Saul? Estou vendo que o teu coração está cheio de peninha do Saul. Por que você está assim? Eu já o reprovei, e já escolhi outro, melhor do que ele, no seu posicionamento comigo, era Davi. E então o Senhor orienta a Samuel ir lá, nas proximidades de onde está a família de Davi, e fazer um culto, um sacrifício, e aí purificar, incluir o hisopo, a Davi, e quando ele foi ungido rei de Israel, não foi o ato público, foi particular. Depois é que isso aconteceu para todo mundo ver. Aí o texto diz: e o Espírito do Senhor permaneceu sobre Davi, porque saiu de sobre Saul. Então Davi está dizendo: o Saul, meu rei antecessor, ele perdeu o Espírito Santo, porque se rebelou contra ti, e eu agora me rebelei contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Eu te peço, tem misericórdia, não retires de mim o teu Espírito, renova minha alegria, alegria da tua salvação. Essa é a restauração. E ele diz: irmãos, agora é muito sério, livra-me da culpa dos crimes de sangue, porque ele havia cometido homicídio. Mas eu quero parar aqui. Eu creio que dificilmente nós tenhamos homicidas aqui deste tipo, mas olha bem para mim, presta atenção. Eu falo em nome do Senhor, não para trazer culpa, mas para trazer oportunidade para você. Você homem, você mulher, lá no passado, não cometeu aborto? Crime de sangue. Não era ainda um cristão, não era discípulo de Jesus, não era o que vocês queriam, mas como Davi, o filho foi o resultado do comportamento. Quero dizer para você com todas as letras: ore pedindo restauração, como Davi está dizendo: restaura-me o coração, restaura-me a alegria da salvação. E ele diz: não retires de mim o teu Espírito, livra-me dos crimes de sangue. Aquele que confessar o seu pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então não deixe o diabo continuar acusando você de alguma coisa que você fez no passado. Volte-se para a mesa do Senhor hoje, em arrependimento. Declare isso ao Senhor e saia livre nessa noite de qualquer culpa ou acusação, porque é o Senhor quem te livra mediante o seu arrependimento. Amém, meus irmãos? Restauração. É por isso que eu disse que há penitentes na penitenciária, mas pode haver penitentes aqui, na masmorra da acusação, no cárcere privado do diabo, dizendo: você errou, e eu vi. Coloque diante do Senhor e saia ileso, perdoado, em nome do Senhor Jesus. Por último, a consagração. Ele diz: Senhor, me dá palavras e eu vou anunciar o teu louvor. Eu ensinarei aos outros os sacrifícios verdadeiros. E aí ele conclui até intercedendo pela sua nação e pela sua cidade. O que é essa consagração? Já que eu pedi, já que eu confessei, já que o Senhor me restaura, eu quero agora ser testemunha. Eu quero que o Senhor encha a minha boca para eu falar: o Senhor é rico em perdoar. E agora, Senhor, vou usar os meus lábios para anunciar isso a outros transgressores como eu. Você sabe que tem uma acusação muito feia contra o povo de Deus. A comunidade dos ex. Eu já vi pessoas dizendo: os crentes são tudo assim. É a comunidade dos ex. Ex isso, porque eu fiz aquilo, eu sou ex isso, ex aquilo outro. É uma comunidade ex. Então não tem ninguém bom lá, tudo é ex. Irmãos, a Bíblia diz que todos os pecados estão separados da glória de Deus. E aleluia por todos os ex que nós temos aqui. Foram lavados no sangue do Cordeiro. Não há mais acusação contra eles. Romanos capítulo 8, diga glória a Deus.
Não resta mais acusação contra os escolhidos do Senhor. Foi o Senhor quem morreu por eles, quem pagou por eles. É isso. A penitência caiu sobre Jesus e Ele pagou pelo nosso pecado. Com muito orgulho dizemos, somos e somos porque e é o único, e é exclusivo, é suficiente, Salvador Jesus nos deu a oportunidade de virar a página da nossa vida. Aleluias, aleluias. E aí sim, vamos dar testemunho, vamos falar. Nós não nos envergonhamos do passado com uma lente humana. Claro que nós lamentamos o que foi, mas nós sabemos que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz à comunidade: ladrões, invejosos, mentirosos, homicidas, patricidas, tais fostes um dia, tais fostes, mas agora fostes comprados por sangue precioso, o sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Agora nós podemos participar da ceia do Senhor, irmãos, porque tivemos a oportunidade de repensar a nossa vida, de fazer um exame pessoal e tomar uma posição diante de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos à mesa, vamos celebrar o Senhor. Uma petição aceita, uma confissão aceita, uma restauração aceita e uma consagração aceita pelo Senhor. É isso que nós oferecemos ao Senhor em nome de Jesus. Vamos cantar, vocês vão ficar em pé, nossos irmãos vão servir a ceia. Vou pedir para um de vocês vir primeiro aqui em mim e não me esquecer, tá bom? Às vezes eu fico aqui meio incomodado porque não chega. Então, vocês virão de trás para frente, vamos ficar em pé. Quando os elementos chegarem em você, você pega o pão ou o cálice. Quando você pegar, pode se assentar. Mesmo você que não vai participar, fique em pé cantando, adorando o Senhor. Quando as pessoas ao seu redor se assentarem, você se assenta também. Assim, quando todos estiverem assentados, nós perceberemos que não há ninguém que ficou sem receber o pão ou o cálice. Adoremos o Senhor. Amém. Ouvimos falar tanto aqui do nosso Deus, e nós sabemos que só Ele é santo, só Ele é digno de honra e glória. Sabemos que Ele não habita diante do pecado. Então, que nós possamos ser santos, assim como Ele é santo. Amém? Vamos adorá-lo e bendizê-lo. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Adore. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Só Tu és santo, Senhor. Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso,
Aleluia, Senhor. Somente Tu és santo, digno de toda honra e glória. Deus poderoso é o Senhor. Deus poderoso, Deus poderoso, não há outro igual a Ti, não há outro igual. Tu és santo, santo. Fiquemos em pé, meus irmãos. Mais uma vez, feche os seus olhos e se lembre da graça incompreensível, a graça do Senhor Jesus. Feche os olhos. Comece agradecendo agora porque você está aqui hoje para adorar, para reverenciar o Senhor, para elogiá-lo, para reconhecê-lo. Agradeço o Senhor porque você tem liberdade na nossa nação de vir à presença do Senhor em público. Muitos dos nossos irmãos na Coreia do Norte, no Sudão, em vários contextos do Oriente Médio, da África, da Ásia, mesmo aqui na América Latina, não tem a mesma liberdade que você tem para adorar o Senhor. Que coisa boa cantarmos, nos reunirmos com o povo de Deus para adoração. Agradeça agora por sua família. Deus plantou você dentro de uma família, e quem sabe hoje é o momento em que você deve declarar um enorme perdão para a sua família. Se você sente que não teve aquele carinho do pai ou da mãe, dos irmãos, hoje é dia de vir à mesa do Senhor livres. Por isso, derramar perdão sobre a vida das pessoas, derramar graça sobre a vida das pessoas. Faça isso em oração. Agora agradeça pelo sangue derramado lá na cruz, que perdoou o seu pecado, o meu pecado. Obrigado, Jesus.
você tem nas suas mãos um pedaço de pão, que não é o corpo do Senhor, mas representa o corpo do Senhor. Ele foi ferido, ele foi maltratado, ele foi traspassado pelos seus pecados, pelos meus pecados. Em memória de Jesus, coma-o. O cálice que você tem nas suas mãos tem o suco da videira, que representa o sangue de Jesus derramado lá na cruz para pagar pelos nossos pecados. Enquanto no Antigo Testamento os holocaustos, por exemplo, feito com as ovelhas, representavam o pedido de perdão, o arrependimento do povo para com Deus e recebido por Ele. No Novo Testamento, Jesus diz: eu sou o Cordeiro de Deus. João Batista diz a respeito de Deus, de Jesus: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi sacrificado uma e única vez, suficiente para perdoar o meu e o seu pecado. Ele é o sangue da nova aliança. Em memória de Jesus, participe. Valdir vem orar para nós. Passe o cálice para a pessoa que está à sua direita, para que seja recolhido. Senhor Deus, nós nos identificamos, Senhor, com teu ato de misericórdia, de bondade sobre nossas vidas, quando o Senhor naquela cruz disse: tetelestai, está consumado sobre a nossa história, o peso da morte, ó Deus, tudo aquilo que o inferno projetou para nos tirar da tua presença, tudo aquilo que, ó Deus, Satanás tentou fazer. O teu amor e o teu sacrifício foi muito maior. O Senhor nos transportou para o seu reino. O Senhor nos deu vestes novas, o Senhor colocou anel em nossos dedos, calçou os nossos pés, o Senhor escancarou a porta da graça, nos levou para a tua santa presença. O Senhor marcou, ó Deus, nosso corpo com o selo do teu Espírito e disse para cada um de nós, ó Deus, que o Senhor virá para nos levar novamente, para juntamente com o Senhor nos alimentar perpetuamente, ó Deus, do teu banquete celestial. O Senhor tem palavras de vida eterna, o Senhor tem palavras, ó Deus, que saciam a nossa alma, que enche-nos, ó Deus, da tua presença. E isso aqui nós fazemos em memória, mas haverá um dia, Senhor, onde nós todos estaremos diante do Senhor, para todos sempre vendo a tua face, olhando nos teus olhos, reconhecendo a tua graça, reconhecendo o teu amor por cada um de nós. E nós, ó Deus, sabemos, como diz a tua escritura, a tua palavra, que nós depositaremos diante do Senhor até a nossa, porque nós não somos dignos, só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de receber, ó Deus, a honra, a glória, o louvor, a majestade e o domínio e a força, tudo pertence ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque nessa noite o Senhor mais uma vez em nossa história, em nossa vida, mais uma vez o Senhor nos fez cair em si, olhando para dentro do nosso pensamento, para dentro, ó Deus, examinando o nosso interior. O Senhor nos convidou e mais uma vez nós nos tornamos participantes. Obrigado, Senhor, não temos palavras para expressar. Isso é dádiva, é misericórdia, favor e graça do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque tivemos o privilégio de ouvir
de ouvir a Tua palavra e entender a Tua palavra. Senhor, como disse Davi, em nós, cria em nós um espírito inabalável, reto, justo para o Senhor. Completa Tua obra em nós, em nome de Jesus, amém. Queremos agradecer você que veio como nosso convidado, visitante, participar do culto conosco, adorar o Senhor. Você que nos vê pela internet, que Deus abençoe você. Que todos tenhamos uma vitória de ponta semana. Não é vitória para um dia, é vitória para todo dia. Jesus nos prometeu uma vida abundante, com problema, sem problema, tribulação, não importa. O presente é a vida eterna e a vida abundante. Vai na graça, vai na misericórdia, vai na paz. Senhor Jesus, Deus te abençoe. Amém. Glórias a Deus.